A revista Vertigo da Abril foi publicada aqui entre 1995 e 96. Durou só 12 números, né? Porque teve algum diretor lá da Abril que não gostou do conteúdo e cancelou a revista, senão continuava, porque na época era sensacional, né? As histórias continuam sensacionais, mas você não tinha ainda TPs nem nada tal. Então ter essa revista de 100 páginas com história da melhor fase da Vertigo, papel couché e tudo mais em banca, assim, era tudo um sonho, né? E aqui, recentemente, eu tinha quase todas as 12, né? Faltava, acho que justamente a número 12. Daí eu completei essas revistas e vamos dar uma repassada no que tinha em cada número, né? Ela já começa com a melhor fase do Hellblazer, né? De hábitos perigosos, que ele tá lá com câncer de pulmão e tem que encontrar um jeito de o capeta salvar a vida dele, porque se ele morrer sabe que vai ser trucidado lá no inferno, né? Então, histórias do Garth Ennis, começa lá com a famosa cena dele acordando, tossindo tudo lá e vomitando um pedaço do pulmão na pia, né? Aí ele vai descobrir que ele tá com câncer de tanto ficar fumando. E esse arco aí vai continuar nas próximas edições. E dividindo esse início da revista, vai ter as histórias do Sandman original lá, Wesley Dodds, que se passa nos anos 30. Começa aqui no meio. E também são histórias muito bacanas, escritas pelo Matt Wagner, desenho do Corey Davis. E tipo, os anos 30 vai estar lidando com aquela coisa americana que tem um glamour, mas também está no meio da depressão. Então, vários problemas que o Wesley Dodds vai tentar resolver, né? Então, parece muito... os desenhos aqui tá lembrando muito Liga Extraordinária. Então já duas histórias assim, sensacionais começando, né, essa revista. Bom, ele vai ter mais 12 números, né? Legal que já não ficou só com Hellblazer na capa, já tem lá o Sandman, né? Então aqui também vai continuar o arco lá do Hábitos Perigosos e as histórias do Wesley Dodds. Também muito detalhado cada página de desenho dele e tal, como faz, né, a movimentação dos personagens e tal. Você não tem esse tipo de qualidade hoje, né? E aí tem uma outra coisa que isso é meio tarja pretice minha, mas eu sempre acho que quando você tem essas histórias publicadas, essas revistas publicadas até os anos 90, mesmo que todas as republicações dela sejam de qualidade excelente, eu tenho aquela impressão de que quando eles publicavam isso usando fotolito e não arquivos digitais, é como se fosse um pouquinho mais precisa a arte, né? Você tem aquela super mega definição que só um filme de verdade vai ter. Provavelmente é impressão minha, mas é um pouco quando você tá ouvindo vinil, né? Você vê aquela coisa mais antiga, você adiciona mais coisas na sua cabeça, mas eu sempre tenho a impressão, quando estou vendo essas revistas em formato americano até os anos 90, elas parecem ter assim, uma coisa mais precisa no traço. Pode ser só impressão minha, mas eu tenho essa ideia. E aí, assim, o problema dessas revistas de formato americano é que o começo dos anos 2000 é uma desgraça, que muitas das vezes usavam os arquivos digitais ruins, uns escaneamentos mal feitos e ficava borrado. Então, assim, os mais recentes, tudo é digital, né? Beleza, tal. Mas muita coisa que saiu no começo dos anos 2000, mesmo pela Panini, era meio borrado, assim, chato tal. Mas aqui, anos 90, perfeito a imagem. Essa edição 3, edição 4, outra capa do Sandman. Acho que continua a dobradinha do Hellblazer com o Sandman original. Faz um tempo que eu li as histórias, tenho que ler as últimas das revistas aqui. Esse traço aqui eu tô achando bem legal. Essa coisa meio, às vezes, né, detalhada, com uma perspectiva, com umas partes mais simples aqui. Eu acho que aqui já era outro desenhista, o John Watkins. Mas gosto bastante também. Aí quando chega na edição 5,
edição 5 já muda para o outro arco super clássico do Hellblazer, que é o que rolou no Newcastle, né? Ele vai explicar o que era toda aquela treta lá com relação ao Newcastle. Então, tipo, só o melhor aqui do Hellblazer, né? Começa com hábitos perigosos, depois tem toda aquela parte lá que dá tudo errado naquelas invocações satânicas lá em Newcastle. Essa edição, acho que essa edição inteira vai ser com Newcastle, com Hellblazer. Com a arte, né, do Steve Dillon. Depois fizeram muita coisa em Preacher, então acho que só essa edição aqui sozinha já é sensacional, né? Mas ter as duas e forma uma puta coleção. E aqui começa Livros de Magia. Eu acho que a editora Abril tinha lançado a minissérie que deu origem a isso, né? E eu acho que isso aqui vai ser publicado até o final dessa revista Vertigo. Isso aqui já seria o começo da série mensal americana de Livros de Magia, né? Que é basicamente o Harry Potter, né? O pessoal sempre fala, Harry Potter copiou daqui, não sei o que, do menino que descobre que é um mágico e tal. E depois parece que aquelas editoras meio perdidas dos anos 90, né? Tudo em quadrinhos, metal pesado, não sei o que, eles começam eles continuam as histórias de onde Abril tinha parado, de Vertigo e tal. E curiosamente eu acho que isso aqui nunca foi republicado, né? O pessoal republica tanta coisa de cinema e umas outras coisas que talvez nem precisava ser republicado, e o material com essa qualidade ainda não saiu de novo, né? Mas o motivo dessas revistas da Vertigo serem tão legais de ter na coleção, né? Tem muito material que não foi republicado. E aqui você não tá perdendo nada, né? Você tá no formato americano, papel couché, lombada quadrada e tal. Não dá para colocar um pouquinho, sei lá, num saquinho e guardar de um jeito mais fácil, tal. Não cabe na estante igual uma capa dura, mas ainda fica bacana. Aqui no número 7 tem, agora fica sendo, né, Livros de Magia e o Sandman do Wesley Dodds, tal. Vai aparecer aqui a morte nessa edição, tal. Então, Sandman completo, né? A morte clássica, né? Acho que é desenhada assim do jeito mais icônico dela. E aqui continua o Máscara do Mistério, que é o nome, né, da revista do Sandman. Acho que não podia ter escrito Sandman na capa, né? Porque já tinha outro título e tal, então o nome em inglês é Mystery Theater, alguma coisa assim. Então continua as tretas lá dos anos 30 nos Estados Unidos. Número 8, aí volta a ter o Constantine, o Hellblazer. Aqui já começa a ter esse negócio de leitura para adultos, essa faixinha aqui no lado. Acho que aqui a Abril já estava começando a ter alguma treta interna lá do pessoal reclamando, então a partir dessa edição já mete lá leitura para adultos e tal. Ou eles já tinham decidido que ia cancelar e, enfim, coloca isso aqui e cancela só no 12 para completar, né, os arcos e tal. Então aqui já continua do Hellblazer. E o que mais vai ter aqui? Livros de Magia. Tudo sensacional. Eu acho incrível, né? Que todas as histórias, todos os desenhos são detalhados, assim, super bem feitos. Aí a edição 9, Hellblazer, com a capa aqui demoníaca, muito legal. Acho que essa edição... Livros de Magia também. A 10 já entra um Jonah X, capa bacanuda também, com o pessoal aqui nos caixões e tal. E aí fica esse... Eu acho que eles vão terminar esse arco aqui do Jonah X até o 12 também. E, né? Como sempre nessa revista, toda a arte detalhada. Você
Nunca mais o pessoal faz hoje algo assim, né? Com tanto detalhe de desenho e arte final, né? Sempre valorizar o arte finalista, né? Porque às vezes assim, hoje muito da finalização do desenho é baseado na colorização digital, né? Então fica muito em aberto, assim. Ou também o arte finalista ele também faz o que seria um nanquim de forma digital, e não tem esse nível de detalhe, assim. Essa edição inteirinha do Jonah X. Ah, é inteirinha do Jonah X. Muito bacana. E as duas últimas, aqui outra capa do Jonah X. Então, também é bem legal aqui que eles não ficam presos num personagem só, né? Eles vão trocando as capas ao longo desses 12 números. Então volta a ser o Hellblazer com o Jonah X. E se despedindo dessa revista é o número 12, que vai ter o Hellblazer e uma história do esse Sebastian, que é como se fosse uma coisa meio steampunk do Grant Morrison, que é um assassino na Inglaterra do século XIX, só que essa Inglaterra meio steampunk, assim, com uns tipos de computador, coisas elétricas, assim. Essa história eu ainda tenho que ler, saber se é legal e tal, mas também super detalhada. Eu acho que não foi uma revista mensal, isso foi mesmo uma minissérie em 3 partes e tá essas 3 histórias publicadas aqui. E depois fecha, cada uma dessas revistas do Vertigo tem 100 páginas, né? Então 4 histórias certinhas, sem cortar página nem nada. E fecha com o Hellblazer. Então assim, acho que das coisas que você pode ter na coleção que é mais antiga e essa revista aqui, Vertigo, é sensacional. Acho que não tá caro online por aí, porque não é um material tão valorizado por não ser TP, né, tal, mesmo sendo lombada quadrada não é TPzinho, não é capa dura nem nada, então não fica tão valorizado. Mas de tipo de história, arte, qualidade gráfica, eu acho que é um dos melhores negócios que tem por aí.